Fonseca. Olá, você que ama, você que gosta, você que quer aprender a palavra de Deus. Mas, gente, chega de moleza, vamos trabalhar? Vamos aprender a palavra de Deus. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar doutrina de Deus. E o que nós teremos durante o ano? Nós teremos uma introdução, depois nós vamos estudar o que é teologia no capítulo 1, capítulo 2, a existência de Deus, capítulo 3, os argumentos da existência de Deus, capítulo 4, a revelação de Deus, capítulo 5, concepções sobre Deus, 6, os atributos de Deus, 7, a doutrina da Trindade, 8, os nomes de Deus e, para concluir, credos cristãos, ou seja, as nossas confissões de fé. Muito bem. Então, hoje nós já vamos aprender o termo teologia, para quem nunca estudou, anote aí no seu caderninho assim, tel quer dizer Deus, logia quer dizer tratado ou estudo. Então, logo, tel ou teologia, estudo de Deus. E onde eu estudo Deus? Nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Então, sempre na aula, importante que você tenha uma Bíblia aí do seu lado, tá bom? Então, a primeira pergunta é, o que significa doutrina? O que é isto? Né? Então, tá aí na sua tela, olha aí, ó, que legal, dá até para copiar. Significa ensino normativo, regra de fé e prática. É isto que significa doutrina, tá bom? Tranquilo? Então, toda religião tem uma confissão de fé, tem uma regra, tem uma norma. No nosso caso, o cristianismo, esta norma é a nossa teologia, né? Nós estudamos Deus para ver o que Deus quer de nós, né? Qual é o plano de Deus para a nossa vida. E isso a gente aprende em teologia sistemática. Agora, a importância ou o valor da doutrina, né? A importância ou o valor da doutrina. Eu vou pedir para pôr no quadro. Então, vamos fazer assim. Para garantir esse argumento, eu sempre vou usar um texto bíblico. Então, já vou pedir para pôr na tela aquilo que Paulo escreveu na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4 e verso 16. Olha o que diz o texto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha que palavra poderosa. Timóteo era jovem, né? Estava pastoreando, novo, e Paulo estava orientando. Paulo, então, tenha cuidado com a sã doutrina. Olha que coisa maravilhosa. E é o que nós vamos estudar. Esta regra de fé, né? Esta normativa, tudo isso nós vamos aprender em teologia sistemática. Agora, existem algumas formas de doutrina. Você sabia disso? Pelo menos três. Olha que interessante. Nós temos a doutrina de Deus. Você sabia disso? Nós temos... o que interessa para nós é a doutrina de Deus. Eu vou pedir para pôr um texto, para o nosso editor colocar um texto que fala sobre a doutrina de Deus. Está em Atos capítulo 13 e verso 12. Olha aí, doutrina de Deus. Agora, na sequência, já vou pedir para pôr o versículo. Olha aí. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, uma autoridade do governo, uma autoridade lá da época do Império Romano, autoridade do governo, né? Ele ouviu a palavra, a doutrina do Senhor, ficou maravilhado e creu. Está vendo como é importante quando nós estamos ensinando a palavra de Deus? Quando o nosso ensino está pautado na palavra de Deus, então o Espírito Santo opera. Agora, tem doutrina de homem. Vou pedir para pôr na tela aí, ó, a doutrina de homens, né? O que é essa doutrina de homens, né? Então vamos para um texto bíblico. Tudo que eu falar aqui, eu quero mostrar um texto bíblico. Então veja Colossenses 2:22. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos
e doutrina dos homens. Então existem doutrinas, né? Doutrina de homem. Tem hora, não necessariamente ela é maléfica, pode ser que ela tem hora que nós temos as nossas regras, né? Por exemplo, quer ver uma doutrina humana? Uma doutrina humana. Horário do culto lá onde você congrega, onde você serve a Deus, não tem horário. Tem obreiro, né, líder que adota o culto 19 horas, outro adota 19h30. Isso é uma doutrina humana. Deus nos dá essa liberdade, não tem problema. Agora, tem doutrina humana que é prejudicial à nossa fé cristã, né? Quando aquilo passa a ser uma lei, aí não funciona, tá? Mas não necessariamente uma tradição humana ela é má, não necessariamente, né? Mas ela pode se tornar má. Depois a gente fala sobre isso. Programa Defesa da Fé. Chega de morrer.